escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amados e preciosos ouvintes, que até você, neste momento, elevo as minhas muitíssima graça e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo na vida, no coração de cada pessoa que está ao alcance da minha voz. E neste momento, com mais essa programação, digo: quem conhece Deus, senão pela palavra, senão pelas sagradas escrituras, a qual nós a tomamos em nossas mãos e com os nossos olhos direcionamos a ela e tomamos a parte mais preciosa, que é a palavra de Deus. Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, poder manifestar Deus em nós. E eu quero estar lendo aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Muito bem, tomando aqui no versículo 12 de João: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e sentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Encerrando aqui no versículo 16, os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Louvado seja Deus! É um motivo de poder estar mais uma vez, mediante uma escritura como esta, entrar no espírito de oração e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá. Santo e maravilhoso Deus, Pai, Deus Santo é o teu nome, que quando nós tomamos a palavra e lemos, Pai, nós podemos considerar, Senhor, que a tua palavra, ela é tudo para nós, Senhor.
para nos ajudar, para nos abençoar e fazer nós lembrar de um Deus todo-poderoso, um Deus verdadeiro, esse Deus que nunca desampara, um Deus que está sempre ao nosso lado, sempre dentro de nós, nos nossos corações, na nossa alma, no nosso ser. Pai bendito, Pai amado, receba a minha oração, meu agradecimento aqui nesse momento, como eu oro, Pai, aqui pedindo, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, em favor do Filho do Senhor que irá trazer mais uma porção da palavra, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Sei que é o Espírito Santo que manifesta, que traz a palavra com vindicação, com entendimento. Portanto, Senhor, ajuda-nos, abençoando-nos, Pai, a compreender, Pai, as Escrituras do início de Gênesis a Apocalipse, Pai, porque é só o Senhor, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia a todos, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos concede vida abundante, mais uma oportunidade de falar um pouquinho a respeito da fé cristã. Estamos todos os dias lutando contra nós mesmos, pois essa carne é inconversa, né? Conversão. O português tem hora que eu me banano com certas palavras, né? Mas Deus nos tem dado graça, e acredito eu que recebo algumas mensagens, algumas palavras dos nossos irmãos e irmãs aí pelo Brasil, que nos ajudam a prosseguir, né, nesta jornada, nesta batalha contra o mal, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, né? Portanto, nós devemos sempre estar revestidos, né, da armadura de Deus, para que possamos resistir no tempo mau. E todo tempo é mau. Então, meus irmãos, minhas irmãs, desejando a todos vocês vitória contínuas, nós estamos aqui não só apenas torcendo por vocês, mas também orando por vocês. E quem sabe um dia Deus nos concede a oportunidade de nos encontrarmos. Mas se não encontrarmos-nos nesta dimensão aqui, neste tempo presente das nossas vidas, certamente crendo da mesma forma, procurando viver uma vida cristã genuína, nos encontraremos juntamente com o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, né? Nosso irmão maior, aquele que pensou em nós ali no Getsemane e não renunciou à cruz, mas tomou a cruz. Portanto, há um conselho dele para nós: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E justamente ele não colocou um peso sobre nós que ele também não carregou. Ele carregou muito maior. Muito, não dá para a gente comparar. Ele tomou a sua cruz. Prenderam Cristo e ele a cruz carregou. Para o Calvário ele caminhou. Então, ele deixou para nós uma armadura perfeita. Paulo a descreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, né? A armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, astutas ciladas, quer dizer,
A astúcia tem uma capacidade de enganar, né? Fazer de conta que aquilo é louvor a Deus e não é. Fazer de conta que a pessoa é uma cristã e ela não é. Só porque vai à igreja, ora, chora, pula, salta. E outros só porque oram, as pessoas são curadas, já pensa que é um cristão. Mas ainda não é. Tem que chegar-se a um ponto mais afinado, né? Mas toma a armadura de Deus para resistir nos dias maus. Vou citar o que tem nessa armadura. Estai, pois, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui não entra o egoísmo, né? Por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Então ore por mim também, vocês. Paulo pediu oração, eu também aproveito a ocasião e peço que orem por mim. Bem, todos aqueles que são chamados por Deus, eles são santificados e recebem a virtude do Espírito Santo. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Não foi a promessa de Jesus dada aos apóstolos naqueles dias? Ficai, portanto, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E desta forma, nós também temos que ser revestidos do mesmo poder, para assim produzirmos os mesmos frutos. Do contrário, nós seremos apenas procuramos enganando a nós mesmos, enganando aqueles que nos ouvem. Porque se a nossa natureza ranzinza, carnal, irada, não for mudada, então como que nós poderemos dizer que daremos os mesmos frutos dos apóstolos? Veja bem, a nossa necessidade de termos o Espírito produzindo em nós o fruto que agrada ao Senhor. Você vê em Atos capítulo 1, Jesus disse para os apóstolos fazerem aquilo. Ele disse que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aqueles homens obedeceram ao Senhor e receberam sobre eles o Espírito Santo para serem testemunhas de Deus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha de Deus sem o Espírito Santo é um pouco difícil, né? Ou impossível. Jesus não permitiu que os apóstolos fossem pregar sem o Espírito Santo. Mandou eles ir para o cenáculo primeiro. E
E quando Paulo agora escreve aos Romanos capítulo 7, para nós concluirmos esse assunto começado na última programação. Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Qual o fruto que tínhamos antes de nós conhecermos a Cristo, recebermos a Cristo e recebermos o Espírito Santo? Ele não citou aqui nessa ocasião, mas ele vai citar lá em Gálatas, né? E que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Então, frutos para a vida e frutos para a morte. Ou você produz um ou produz o outro. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, agora, somos produtores ainda de frutos. Nós éramos produtores de frutos. Porque a carne produz os seus frutos. Enquanto não se tem o Espírito Santo de Deus, produz o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Não mais fruto para a morte. Então vejamos aqui a vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a consciência da carne. Não pode olhar uma mulher que está cobiçando e culpa a mulher depois. Mas por que está dominando você? É o espírito de adultério. Porque Jesus disse, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Porém, se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será tenebroso. O pecado atinge todo o corpo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são... Bom, aí agora você vai escrever que tipo de obras se está produzindo, que tipo de frutos. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Você cria caso com qualquer coisa? Está cheio, todo mundo é seu inimigo? Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. É demais as obras da carne, são muitas, né? Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você já vê um pouco aqui de quem está fora do reino de Deus. Estas obras são o fruto de quem está fora do reino de Deus. Mas quem está dentro do reino de Deus produz outro tipo de fruto. E quais são eles? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Puxa vida, hein? Que frutos maravilhosos! É difícil produzir esses frutos? Talvez seja para o carnal, mas para quem tem o Espírito de Deus, isso aqui torna-se uma coisa feliz, traz prazer para ele. A benignidade, a bondade, a fidelidade. Prosseguindo, verso 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos tornemos convencidos. A maior parte dos cristãos que você vê aí é apenas convencidos. Você olha até do jeito de andar, eles acham que são melhores. Todo mundo tem que dar atenção é para ele. Ele não escuta ninguém, ele acha que ele é maior, melhor. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então veja bem, então a gente conclui aí aquilo que nós propomos na última programação nossa, falar sobre essa questão dos frutos. Olha como você se comporta, olha as suas vestes, se elas são decentes, se elas têm pudor, é apenas vaidade. Porque a simplicidade faz parte do cristianismo, sem sombra nenhuma de dúvida. Nós temos os exemplos nas Escrituras. A simplicidade, a singeleza, a modéstia, vestidos suntuosos, diferentes, assim, chamativos, atenção. É falta de modéstia. As nossas vestes não têm que ser chiquérrimas, vamos dizer assim, numa linguagem melhor, luxuosas, mas modestas. Está sobrando dinheiro? Tem muita gente precisando de dinheiro. Ajude. O cristianismo faz isso, não sou eu. Eu não citei as escrituras aqui, mas você pode olhar, depois a gente lê carta a Timóteo, né? A modéstia faz parte da vida cristã. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos ajude. Precisamos de ser ajudados por Ele, porque precisamos destes frutos, ou deste fruto. Precisamos deste fruto. Então precisamos de Deus, pois sem Ele não poderemos produzir este fruto. Porque Ele disse, afirmou categoricamente, sem mim nada podeis fazer. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Música